O sítio aqui nós adquirimos há aproximadamente 10 anos e desde então era uma terra assim totalmente degradada. Aos nossos olhos ela ainda é, porque tem muita coisa a se fazer, mas nós começamos desde o início com uma intenção de aproveitamento, de recuperação florestal, restauração de nascente. Então é um trabalho assim para toda a vida. Mas logo no início, o Sérgio gostava muito de cafés e ele vivia falando: nós vamos começar uma plantação de cafés, eu quero trabalhar com cafés. E logo, logo nas primeiras mudas que eu ganhei, na época de uma tia, eu já comecei, a gente já começou a trabalhar, estudar um pouquinho mais a respeito, né, do plantio, de como fazer um plantio mais adequado, um plantio orgânico. E aí, assim, é um mundo que quando você entra, nunca mais sai, né? Então, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo Hoje eu vou certo. conduzir, então, a conversa aqui, né? Então, a gente vai falar aí da homeopatia no cultivo dos cafés, tá? Bom, eu contato com homeopatia desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu acabo tendo contato com homeopatia, porque minha mãe fazia uso de homeopatia, né? De produtos homeopáticos. E teve uma época da minha vida, na verdade, assim, o meu primeiro emprego foi em uma grande rede de farmácias que existe até hoje. E essa rede de farmácias, ela tinha, assim, uma quantidade enorme de homeopatia, né? Fazia formulação. Então, assim, eu tenho uma experiência nessa área também. E até então, na época que eu trabalhei em farmácia, a homeopatia era utilizada para tratamentos em pessoas, né? Nem animais a gente tinha, era questão de pessoas mesmo, né? E, e agora, olhando aqui a questão de homeopatia no cultivo do café, né? Então, assim, Uhum. para a gente começar, desde quando que você começou a utilizar a homeopatia no cultivo do café? E quando nós adquirimos o sítio e começamos a fazer as plantações, logo nesse período, justamente nesse ano, minha mãe estava doente, foi aquele período que nós descobrimos que ela estava com câncer, já estava numa situação assim mais delicada, e eu ganhei muitos pezinhos de cafés da minha tia. E além dos pés de cafés, também vieram outras mudas de plantas, cítricos e tudo mais. E foi um período que, por conta desse cuidado com a minha mãe e tudo mais, a gente não conseguiu tomar conta devidamente das plantas. A gente fez assim aquele plantio básico. Daí, quando eu retomei, né, para fazer os cuidados com as plantas e tudo mais, elas estavam com uma série de problemas, uma série de doenças. E aí eu comecei a estudar a respeito dessas plantas, do que fazer, e tudo o que eu encontrava de literatura era com relação a adubos, com relação a adubos químicos, nesse caso, ou tratamento de pragas utilizando venenos mesmo. E nesse mesmo período, eu assim, assistindo um programa daquele, um brinde ao vinho, da Globosat+, eu não lembro o nome da apresentadora, mas o nome do programa é esse, um brinde ao vinho. Ela comentou sobre várias fazendas, são quintas, né, que eles fazem cultivo de uvas para vinho. Muitas dessas fazendas produtoras começaram a fazer o que eles chamavam de de conversão da produção para a produção orgânica. E nessa época eles utilizavam, já tem hoje muito mais, né? Isso há 5 anos atrás, 6 anos atrás, agora está sendo mais intenso isso. E aí, assim, o sabor do vinho é mais interessante, a produção do vinho acaba, num primeiro momento, ela normalmente tem uma queda, mas ao longo do tempo vai se restaurando o solo, a qualidade das uvas também modifica. Então, a partir disso, quando eu fui estudar um pouquinho sobre a aplicação da biodinâmica, eu entendi que a biodinâmica era uma forma de homeopatia.
A diferença é que a biodinâmica ela tem um calendário, então ela segue um calendário com relação a podas, um calendário lunar, inclusive, para podas, ela vai investigando a seiva das plantas, ela é mais específica para a agricultura. Na época, como eu não tinha muito contato com a biodinâmica, eu já comecei, falei, bom, se é homeopatia, eu sei como, né, fui atrás, eu falei, eu já tinha contato como se utilizar a homeopatia com as pessoas, falei, vamos fazer um teste com as plantas, porque ou eu fazia isso, ou elas iriam morrer mesmo, né, eram muitas mudas, era aproximadamente 30 mudas de plantas na época, e a orientação de todos, os cítricos, a orientação era cortar, todos os Essa é uma solução que normalmente eles pedem, né? Quando tem alguma praga, cortar não só os pés novos, mas os pés que estão em toda a propriedade. Eles pedem, inclusive tinha aí há uns 3, 4 anos atrás uma instrução em algumas regiões do Brasil que era para dizimar as plantações de cítricos, né? Isso é considerada uma prática mesmo, né? É uma recomendação. Uma prática. Você tem tanto trabalho para fazer um plantio, para tratar e tudo mais, de repente vem uma praga, e aí assim, manda matar e planta tudo de novo depois de um certo tempo, né? Exatamente. É uma ação rápida, mas... chegar nessa situação, eu quis fazer um teste, porque uma das coisas que eles recomendavam é pelo seguinte, como a maior parte das produções no Brasil são produções são monocultura, então existe somente um tipo de planta, então se é cítrico, é somente cítrico. Se é café, é somente café. Não existe o que nós estamos implementando, que é um sistema de agrofloresta. Então, como não existe essa prática, eles acabam, a partir do momento que encontra um pezinho doente, dizima, acaba com aquele pezinho, e aí tem um calendário, existe um cronograma nesse sentido, que se perceber que existe assim, um mínimo de resquício em qualquer outra planta, eles acabam com a plantação inteirinha do cítrico, do café, de algodão, de diversas culturas acontece esse tipo de coisa, né? Nossa, a Silvia até comentou, uma vez ouviu que matam-se as vacas para acabar com os carrapatos. Excelente frase. A ideia! Né? Ai, meu Deus, é verdade. É bem isso mesmo. Então, aí eu resolvi fazer um teste nesse sentido. A princípio, foi inclusive uma experiência mesmo, específica, com o preparado básico da homeopatia. Que o básico da homeopatia é aquela solução que foi dada lá por Hahnemann no início, né, quando ele criou a homeopatia, em que primeiro você coleta aquele elemento que está com algum tipo de doença. Nesse caso, eu coletei tanto as folhas dos cítricos, então nós estávamos com problema nas laranjas, tangerinas e os cafés, né? Foi o que apareceu no primeiro momento. Então, eu fiz o preparado tanto para o cítrico quanto para o café. Você coleta algumas folhas, eu tenho aqui um exemplo, aqui já foi utilizado, né? Em que você coleta as folhas que estão com a doença e coloca numa solução no álcool de cereais, que é um álcool mais sem diluição, né? E deixa por 21 dias. Depois disso, aí você retira. Por exemplo, se eu tenho um copo de medida aqui, se eu colocar uma parte desse líquido para 9 partes de álcool. E aí, para fazer as diluições, você pode utilizar o álcool 90. Nós ficamos muito tempo aí com muita dificuldade para encontrar álcool 90. A grande vantagem é que aqui na região de Águas Lindóia a gente consegue encontrar o álcool 90, mesmo durante todo aquele período que desapareceu, a gente conseguiu encontrar, né? Então, assim, você pode, depois de deixar 21 dias a planta no álcool de cereais, você pode já pegar uma parte dessa solução, que é uma tintura, na verdade, né?
Quando você deixa aqui certo. no álcool de cereais, isso aqui, depois de 21 dias, você pode remover essa planta, não precisa mais, e fica só com líquido. Isso é uma tintura. Você pode coar para não ficar nenhum resíduo, e isso é uma tintura. Depois, em outro momento, a gente pode até comentar melhor a respeito do Tá. uso da Só um tintura, porque ela comentário, a pode ser gente está com utilizada. duas Silvias na live aí, viu? Ah, é verdade. Deixa eu Estamos dar boa mesmo. tarde, pessoal. Mas, eu, Angela, e você, não sei se é o momento de eu perguntar disso, né? Mas o que você notou na questão do resultado disso nas plantas? Porque você fez a aplicação e, e assim, as pessoas, de maneira geral, eu confesso que até eu estou no meio do grupo dessas pessoas, que pensa que, poxa, homeopatia funciona, e aí, assim, demora, né? Quanto tempo vai demorar para dar o resultado, né? Eu fiquei surpresa na época com o resultado das plantas. Ah, Eu vou caminhar aqui um pouquinho, tá? Para ir mostrando. Todas elas se recuperaram. E além dessas plantas terem se recuperado, elas hoje estão, né? Esta aqui era uma delas, agora ela está mais rapelada porque nós acabamos de fazer uma poda. Mas esta certo. aqui era um dos cítricos, é um pé de laranja-lima. Deixa eu ver se aparece aqui algumas laranjinhas. Ah, ficou escuro aqui, agora apareceu. Tá. É, é um pé assim, ele está carregado, inclusive. Certo. Do que Não é o dá nem pé? para falar da altura. Ele deve estar hoje com aproximadamente 3 metros de altura. Aparece aí? Correto. Era É um o pé dos do quê? pés De frutas. lima? Desculpa? É um pé de lima que você É um falou, é pé isso? disso. Esse aqui é um pé de lima. Era um dos Certo. cítricos que na época, logo que veio, o pezinho estava com doença e nós fizemos as aplicações. Então eu fiz um preparado para os cítricos e outro preparado para os cafés, né? Então, quando você perguntou aí a respeito do resultado, né? O resultado está aqui. Isso, a Silvia está O pé perguntando se está esse pé também carregado, foi presente. com flores e tudo mais, né? A mesma coisa com a uva. Nós temos aqui um pezinho de uva, que é assim, o primeiro ano que ele está produzindo, inclusive. Está começando a produzir. Nós não colhemos ainda, mas já tem aqui alguns cachinhos, inclusive. Deixa eu ver se vai aparecer. Será que vai aparecer aí o cachinho? Opa, aí, deu para ver. Aí, Tá? Ó, um tá cachinhozinho aparecendo sim. que já está começando, né? Que é uma questão aí de época agora. E os pés de A café Silvia também, está então todos se perguntando. recuperaram. A Silvia está perguntando se esse pé de lima também foi presente da sua tia. Todos eles, Foi, também Todos foi, os Silvia. cítricos, né? Até hoje todos os cítricos foram presente dela. Eu estou aqui ao lado, inclusive, de um pé de quincã, só que esse pé de quincã, nesse momento, ele não está produzindo, né? Ele carregou bastante e nesse momento ele não está produzindo. E nós temos aqui o café, que está com flores nesse momento. Ele já está numa fase em que a flor começa a murchar, não é mais aquela flor linda. Se fosse uma semana Certo. atrás, a gente teria conseguido ver essa flor aqui com mais beleza, né? Ela Mas estaria mais viçosa, né? isso, nesse momento, ela começa a murchar e começa a aparecer os brotinhos, que são os brotinhos verdes. Deixa eu ver se aparece aqui, acho que não. Acho que não chega a aparecer. Mas aí começa a E surgir. esses pés que você está mostrando, todos eles foram acometidos pela praga, né? Sim, cada um teve um tipo de doença. Um era específica da doença do café e outro era uma doença específica de cítricos, né? E Certo. fazendo a aplicação homeopática, eles resolveram. Aquilo que as orientações dos agrônomos era tem que extirpar o pé porque não tem solução, está aqui, estão produzindo, nós já colhemos desse café no começo do ano, né? Nós já tomamos desse café,
As cítricas também, todas elas se recuperaram, nós também já consumimos, né? São pés extremamente saudáveis, não tem mais nenhum tipo de doença. Já aconteceu nesse meio tempo de ter, naquele período começou com uma doença, daí o ano seguinte, que aqui ainda era muito degradado, também teve um outro tipo de doença, um outro tipo de praga. Aí eu coletei novamente as folhas com o tipo da praga específica ou com a doença daquele tipo, né? Porque às vezes, se é uma praga, você pode coletar a praga. Se, por exemplo, é um pulgão, você pode pegar o pulgão e deixar o pulgão na solução de álcool de cereais, que é através da tintura que você vai fazer o preparado homeopático. Mas se for uma doença, você coleta a própria folha. Se for um fungo que estiver na casca da árvore, você pega o fungo da própria casca, você raspa a casca ou corta um pedacinho da casca da árvore e faz a tintura a partir dela, né? Ah, então aí já é a maneira como preparar essa solução de homeopatia. Eu ia fazer uma pergunta para você, como que se prepara essa homeopatia? E você já está falando para nós, né? Que depende do tipo de problema, o que você colhe, né? A amostra com o problema que você colhe, né? Isso. O preparo, eu vou colocar aqui o fone, porque como a Silvia comentou aqui que as maritacas estão realmente participando aqui de tudo, elas estão falando mais do que eu ainda por cima, hein? Olha, conseguiram. Nossa, Alô? tem que conhecer essas maritacas aí, então. Pois é, né? Para Então, falar só que mais, daí eu não puxa vida, consigo viu? ouvir você. Eu não consigo te ouvir porque eu só fico ouvindo as Ah, tá. maritacas aqui. Você está no ar, Agora sim. está livre aí. Agora É, se deve ouvir melhor. agora sim. Agora estou. Porque estava só as maritacas. Estava melhor, né, Silvia? Mas eu não estava ouvindo o Sérgio perguntar. Então, o preparado tem assim várias maneiras. Você tanto pode consultar, entrar em contato com um homeopata específico para que ele faça esse preparado e faça essa coleta. É que como eu já fazia isso em forma de estudo mesmo, para aplicação própria, como eram para as minhas próprias plantas, então eu resolvi, bom, vou fazer um teste, né? E assim, o resultado que você havia perguntado antes foi muito mais rápido do que eu imaginava. Porque assim, o preparado, depois que você deixa aquela tintura, você vai diluindo em álcool, aí pode usar álcool 90 mesmo, e vai fazendo as dinamizações que a gente chama. Você tem que colocar uma parte da tintura com 9 partes de álcool e agitar no mínimo 100 vezes. Então, se você for fazer isso numa solução caseira, você precisa estar preparado aí para fazer uma academia extra, né, de agitação. Então, eu acabo utilizando aí algumas embalagens mais menores que facilitam isso. Ou você leva e pede diretamente na farmácia que eles preparam isso muitas vezes ou na hora ou de um dia para o outro. A única coisa que eles vão fazer de diferente é que eles têm uma maquininha para agitar, é tipo uma batedeira, em que você encaixa a solução, né? E aí a maquininha já agita o número de vezes necessário. Então, vai extraindo, porque não é uma vez como é que eu posso dizer assim? Não basta agitar 100 vezes. Depois de agitar 100 vezes, você precisa retirar novamente uma parte com mais 9 partes de álcool, agitar de novo mais 100 vezes, e assim você tem que ir fazendo sucessivamente. Quer E dizer, é no todo um mínimo, processo. tem todo um processo. O processo mínimo são 300 vezes, né? Depois da tintura, desde a da primeira dinamização, você tem que fazer no mínimo 3 dinamizações, que são essas diluições aí, e agitando por 100 vezes em cada etapa. Então, vai de 300 a 150, a 1.500 vezes. Então, é um processo lento mesmo, dependendo do caso, dependendo do que você precisa, é mais fácil realmente você coletar, fazer tintura, ou já levar direto a folha para a farmácia, explicar e dizer o que você quer, né? E aí, assim, a partir do momento que a gente fez a primeira implantação, a primeira aplicação, foi aproximadamente assim, nós ficamos uma semana, que aí nós fizemos assim, colocamos uma bombinha dessa, spray,
e começamos aplicando 2 vezes ao dia por uma semana. E depois aquilo mudou, porque a gente fez um revezamento, meu pai que veio para cá, ele que continuou aplicando esse preparado por mais um tempo. Então foi aproximadamente 3 aplicações por semana ao longo de um mês. E resolveu. Daí, a partir Ao de longo de então, quanto tempo? ao longo de um mês, de 30 Um dias. mês. 3 Certo. aplicações, porque foi o que nós podíamos fazer, né? O ideal é fazer 2 aplicações diárias até que a planta se recupere, né? E aí, assim, cada caso é um caso, depende da época do ano. Mas no nosso caso, deu tão certo que com 3 aplicações ao longo de 4 semanas foi o suficiente. Né? Então, resolve bem. A Silvia fez uma pergunta aí, Sérgio? Ela fez um comentário aqui, tem outra homeopatia para servir de fisioterapia da primeira receita de homeopatia que você fez. Entendi. Pois é, né? Então, Em pra questão de gente... quantidade, assim, uma curiosidade, que eu vi você com 1 litro aí, mais ou menos, você pegou e mostrou aquela primeira amostra que você mostrou, para depois para o resultado final. Você tem ideia de qual é a quantidade que você consegue dessa solução? A solução final, se você vai ser de 1 litro. Porque eu faço. Bom, aí depende de quanto você faz, né? Eu, para cada uma Certo. delas, eu pego 100 ml. Eu pego 100 ml da primeira solução com mais 900 ml da outra. Porque quando eu vou comprar esse álcool, eu já compro 1 litro. Então, eu monto uma solução e assim vou montando. Sempre 100 ml para 900 ml, 100 ml da tintura e 900 ml de álcool. Então, a Tá. quantidade final, eu tenho 1 litro. Mas, Aí você como aplica essa solução na planta toda, isso, e aplica no a planta que está caule, com nas problema, folhas, isso, aplica em tudo. O ideal é aplicar realmente em tudo. Porque isso e faz com até que é que, um resultado rápido, né? no nosso caso, foi. Né? Na nossa situação, realmente foi muito rápido. Tanto que daí eu fico só monitorando. Quando eu percebo. E aí, desde então, a única planta que, de vez em quando, apresenta algum tipo de problema, algum pulgão, algum tipo de praga, alguma coisa assim, é o café. Os cítricos, não. Os cítricos foi só aquela primeira vez que teve o problema, e depois nunca mais. Nunca mais teve, assim, Correto. nenhum tipo de doença, né? Mas o café a gente sabe que ele é mais sensível, que ele geralmente precisa de um pouco mais de cuidado. E como nós não estamos assim, tirando esse ano de pandemia, né? Como nós não ficamos com tanta frequência monitorando, eu só vou observando. Quando eu percebo assim uma folha mais amarelinha ou algum problema em que a planta pode estar mais sensível, eu já coleto aquela folha, faço a tintura e aí na sequência a gente faz a preparação do homeopático. E ela já se recupera. Então, atualmente em questão de 6 a 9 aplicações, que isso é praticamente 2 aplicações diárias ao longo de uma semana, ou até menos, ela já se Certo. recupera. Tem sido suficiente. Nossa, que legal isso. Isso é muito bom. E mantém aí a questão de não utilizar, primeiro de não matar a planta, né? Não, Então, não, não destruir a planta. E segundo, que é uma planta livre de veneno, né? Você não vai utilizar agrotóxico nela e, ela, para poder fazer essa cura. e a planta, nesse caso, ela se torna inclusive mais forte, né? Ela fica mais forte. A partir do momento que você faz a aplicação homeopática na planta, ela não só está se tornando mais forte contra a praga ou contra aquela doença, mas além disso, ela também se torna mais forte de modo geral. É como se você ativasse o sistema imunológico da planta, né? Então acaba sendo Sim, bem interessante. Eu até não comentei, mas uma planta que também eu fiz uso disso, só que foi mais complexo.
Foram dois preparados homeopáticos que foram feitos, cada um para uma finalidade diferente. É o jambo, que o jambo agora, há pouco tempo, a gente descobriu que, bom, primeiro que esse jambo, inclusive, era um pezinho lá que minha mãe tinha preparado, um dos pezinhos que nós temos aqui, que foi uma preparação dela, inclusive na época, foi um presente dela, e eu trouxe para cá, mas ele não ia para frente de jeito nenhum. Então ele ficava com as pontas todas queimadas. Aos poucos eu fui descobrindo que aquilo era uma larva que é depositada por um tipo de borboleta, mas que essa borboleta só faz isso quando a planta já tem algum tipo de problema. Né? Existe uma questão Ela já de está sistema aí, frágil. Né? já tá frágil, né, para poder ser atacada. Exatamente. Então, por conta disso, eu fiz uma aplicação, ela melhorou, mas depois ela retomou. E aí eu fiz uma outra coleta e aí apliquei um preparado que também é considerado uma solução homeopática, mas é um outro tipo de princípio, que é a cauda bordaleza. Ela é utilizada dentro da homeopatia e dentro da agricultura biodinâmica, mas é um preparado específico para eliminar fungos. E aí, desde então, a E aí planta foi desenvolvida. E o legal de ver você falar disso tudo é que os cafés estão no meio de tudo isso daí, né? Sim, exatamente. Na realidade, a gente está tentando tratar o sistema como um todo, né? A intenção não é tratar somente o café, é recuperar o solo, porque aqui nós estamos, inclusive, numa área que está sendo trabalhada. A gente está fazendo degraus, né? Porque como é um morro muito grande, não sei se dá para ver lá em cima, acho que não, né? Uma parte aqui sim, que é justamente uma área nova aqui de terra que nós abrimos, porque é um sistema que se chama de terraceamento. Então a gente vai fazendo esses degraus, são várias ruas que a gente vai abrindo, e isso evita a erosão do solo, porque senão, quando você tem uma terra assim muito íngreme, né, a água vai levando tudo e leva inclusive nutrientes também. E aí fica assim uma terra bastante árida. Isso já é um processo natural da região, é uma erosão natural da região. Então nós precisamos trabalhar com isso, só que quando você passa a máquina e abre a rua, ela fica com essa terra assim, ó, aberta. Então a gente tem que ir tratando o solo para ele ir se recuperando dessa mudança meio radical, que é como se a gente tivesse passado por uma cirurgia, né? Acaba sendo um negócio meio radical. Mas aí a gente vai trabalhando para que esse solo se recupere. A ideia aqui é realmente o plantio em formato de agrofloresta. Porque aí o cítrico auxilia o café auxilia uma outra planta, uma outra frutífera. No meio disso tudo, de repente, vem hortaliças, alecrim, capim-cidró, porque todas essas plantas acabam auxiliando o ecossistema como um todo, né? Acaba sendo um ecossistema próprio, né? E aqui eu pedi uvaia. Não sei se a Silvia ainda está aí conectada, mas tem um pezinho de uvaia que eu cheguei a mandar alguma foto. E agora está terminando a época de uvaia, né? Agora em início de primavera, assim, para estar terminando a época, né? Na verdade, ó, que tem uma nova frutinha. Tá cheio de florzinha ainda. Ah, tá. Aquelas lá teve algumas, mas assim, não sei se está mostrando aí a florzinha, tá? Tem. Mas tá cheio de florzinha também. Uvaia, eu assim, durante muito tempo na minha vida, eu nem fazia ideia que existia essa fruta, né? E faz mais ou menos uns 7 anos que eu tive contato aí com essa fruta. 7, 8 anos que eu tive contato. A primeira vez foi no hotel que eu fui e me foi oferecido um suco natural de uvaia, né? E é engraçado, porque depois desse contato, vira e mexe, eu fico tropeçando em uvaia por aí, né? Eu fiquei muito tempo procurando essa planta, porque eu sabia que ela existia, eu já tinha experimentado em forma daqueles sorvetes lá do Frutos do Cerrado, né? E assim vai. Por causa daquele Frutos do Cerrado, eu fico caçando frutas diferentes. Preciso ver se consigo ir naquele rapaz lá
Campina do Monte Alegre, que ele é um colecionador de Sim. frutas, né? Mas aí veio a pandemia, exatamente no período que a gente estava pensando em ir para lá, então não consegui correr atrás de outras de outras mudas, né? De frutas diferentes. Porque é bem interessante, realmente tem umas frutas muito interessantes lá. Então, por conta daquela, eu sempre fico procurando, pesquisando alguma fruta diferente para a gente ter aqui. Não digo que tenha que ser uma coleção de frutas, mas alguma coisa diferente é interessante ter. Principalmente essas nativas, porque elas, inclusive, são Sim. muito resistentes a pragas. Como elas são pés de frutas, além de serem nativos, são, eles já são da terra, não são mudas modificadas geneticamente. Porque tanto os cítricos quanto as mudas de café, que são as mudas certificadas, elas normalmente são modificadas geneticamente. Elas são clones de outras plantas. Então, elas não têm a oportunidade de desenvolver a imunidade delas ou desenvolver a inteligência delas diante das novas pragas que vão surgindo. Elas são um clone de uma muda lá atrás que produziu muito bem. Então, por que era uma muda? Que a muda original do clone, ela era uma muda que produziu bastante, que os frutos eram doces ou alguma coisa assim. Eles vão replicando isso, né? Nós vimos, inclusive, lá na Associação Pro Café isso. Tanto que tinha Em mudas Franca, lá. né? Lá em Franca, tanto que tinha Em mudas para a Franca. gente comprar e a gente experimentou, a gente não quis as mudas, optou pelas sementes. A gente sabe que demora muito mais tempo, dá muito mais trabalho, mas as sementes, pelo menos você tem a matriz de fato. Você não fica apenas com essa questão dos clones, né? É. Que o clone ele tem algumas vantagens, mas do ponto de vista por mais que seja até a muda original, tem enxerto, alguma coisa assim, ela tem uma certa fragilidade, porque não é uma muda que veio se adaptando ao ambiente. Então, principalmente se você troca de ambiente, do ambiente original, daquele primeiro, da matriz do clone, ela tem a tendência a pegar pragas. E as pragas estão evoluindo o tempo todo, né? Os É. bichinhos estão Por aí. mais que eles fazem, na verdade, eles fazem testes em várias regiões, né? A A Procafé Associação tem pelo Procafé, menos 3 fazendas de testes que eu me lembre, né? mas ou é região de Minas e duas, acho que de São Paulo é só em Franca. Talvez em Mococa também. Então são duas estações. Em São Eu Paulo acho que você não são vê 2 em nenhuma. Minas e 1 em São Paulo, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Então É, eles têm que teste em eles Mococa fazem os também. testes exatamente épocas diferentes, terrenos diferentes, né? Solo diferente, para ir estudando, para ir acompanhando o desempenho, né, da mesma É. planta em ambientes diferentes. Então, mas o foco deles é produtividade. Aproveitando que a Isso. Silvia tinha comentado das vacas, é a mesma história de produção de leite naquelas fazendas produtoras específicas das vacas, que elas ficam confinadas, ligadas a máquinas que vão fazendo a retirada do leite o tempo todo. Então, assim, é totalmente contra a natureza. É claro que daí chega um determinado momento que elas acabam desenvolvendo doença, tumores e uma série de problemas ali nas mamas, porque imagine que animal passou o tempo todo, a vida inteirinha do animal amamentando o tempo todo. Tudo, na verdade, tem ciclo, né? Então, a partir do momento que uma planta ela é focada somente em produção, você desenvolve algum tipo de fragilidade. A planta tem um ciclo, né? Tanto que, por exemplo, nesse período de seca, que não está sendo bom para as outras plantas elas estão sofrendo, estão derrubando as folhas e tudo mais, o jambo e a nectarina, que são plantas já de outro tipo de solo, gostaram, elas conseguiram se recuperar. É interessante que cada estação acaba sendo prejudicial para algumas, melhor para outras, mas aí as plantas vão se adaptando a cada tipo de ambiente, né? É verdade. Legal, Angela. Gostei, foi uma aula completa aí. Ai, a gente pode depois fazer algumas aplicações aí, mostrar. Acho que a Ive não estava aí a hora que eu comentei, né? Que a gente faz a aplicação usando aqui
uma bombinha comum mesmo, né? E vai fazendo as aplicações aí nas plantas. E é bem simples, elas acabam assim se recuperando em pouco tempo. O que eu não testei ainda é a recuperação do solo utilizando esse sistema homeopático. Por enquanto eu estou começando a fazer alguns preparados biodinâmicos, mas não, porque assim, solo é o que mais tem aqui para aplicar, né? Não vai ser tão Isso. simples. Para aplicar, haja álcool para a gente conseguir fazer a aplicação homeopática aqui para o solo diretamente, né? Então a gente tem procurado utilizar assim adubos naturais, humus, casca de ovo, aquelas sistemas tradicionais de compostagem, né? Mas em breve a gente começa a aplicar aí no solo também para ver o resultado. Aí, assim, eu fiquei aqui pensando em segundo plano, a questão de rendimento, quando você tem aí uma plantação numa maior escala, né? Mas aí você também tem que ter outros equipamentos para aplicação No nosso tudo caso mais. aqui é uma aplicação mais caseira, né? Então, assim, é um sítio pequeno, é um sítio de aproximadamente, como a gente estava vendo, inclusive na nossa associação lá, alguma coisa em torno de 2 a 3 hectares no máximo, que são pequenas produções. Aí funciona muito bem mesmo. Acho que é basicamente isso. Legal, aí vi estava falando que, puxa, ela não tinha conhecimento aí de que dava para recuperar o solo com homeopatia, né? Também, o solo também. Então, para o solo eu ainda não tenho muita experiência, não tenho experiência prática nesse sentido. Num primeiro momento, eu vou começar a fazer a aplicação da biodinâmica, que ela é mais específica para o solo. Porque aí você já faz o preparado homeopático debaixo do solo. Você enterra o preparado, inclusive. Então é bem interessante, eu vou aproveitar e estudar a biodinâmica fazendo esse trabalho aí com o solo, né? Porque aí não precisa do álcool, acaba sendo mais em conta nesse sentido, né? Aí, só para a gente introduzir um pouquinho mais de café na conversa, deixa eu mostrar uma coisa aqui rapidinha. Sim. Que o nosso tempo está quase estourando já, né? Olha, eu estava aqui durante a nossa conversa, eu estava tomando um café gelado que eu preparei uns 2 minutinhos antes de entrar aí no ar, né? E eu usei este café, não sei se tá ao contrário aí, né? Mas é um café lá de Socorro, que a gente já tinha comentado sobre esse café aí numa outra live que nós fizemos, que ele é deixado num barril onde tem uma bebida chamada grappa, né? Que é a base de uvas, é um aguardente de uvas. E fica assim. Falando de uva, né? Isso, e fica assim, ficou. O cheiro do café é maravilhoso, né? O café que foi utilizado é um café especial. Então, o que eu fiz? Passei um cafezinho rapidinho, fiz um café gelado na hora, né? Aqueci a água normalmente, passei já direto em cima do gelo. Aí completei com 2 fatias de limão siciliano e aí também com um pouco de água tônica. Né? Então, assim, ficou uma bebida muito equilibrada, muito gostosa. Então, foi legal. Acompanhei a sua explanação sobre homeopatia aí, tomando um cafezinho legal aqui. Um café, tá bom? Um iced coffee, né, nesse caso. É o iced coffee, isso. Perfeito. Diferente do cold brew. Esse daí é um café que é preparado na hora mesmo. Só passado no gelo, né? Isso, legal. Eu estou com cold brew aqui. Para ficar mais correto. Tá certo. Que bom. Legal, papo gostoso, né? Obrigada, então, pessoal. Boa semana. Bom final de semana e boa semana. Obrigado a todos também, né? Um ótimo fim de semana e boa semana aí para todos. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. Até mais.